fluxo sanguíneo normal. Olha a diferença para o equipamento embaixo, numa condição de morte encefálica. Então fica bastante claro para nós esse diagnóstico, fora outras coisas que eles usam. Essa questão é importante para nós, para quando nós entrarmos na segunda parte da conversa. Como o corpo é mantido ainda em estado aparentemente vivo, se ele teve uma morte encefálica. O corpo é mantido da seguinte maneira: sob o ponto de vista médico, o coração recebe medicamentos, esses medicamentos fazem com que o coração continue batendo. O coração continuando batendo, ele permite que o fluxo sanguíneo, ele não chega mais no cérebro, porque houve a morte, mas ele continua percorrendo os meus órgãos, o restante do corpo, o fluxo sanguíneo continua percorrendo. E por fim, os médicos colocam como se fosse um ventilador dentro de nós, é o chamado intubou, o paciente, é um ventilador mesmo, não pense que é diferente, é um ventilador para que possa o ar circular dentro do nosso organismo. Então é o ar circulando, é o coração recebendo injeções essa, sob o ponto de vista medicamentosa, para ele continuar batendo, para ele continuar propulsando toda a corrente sanguínea. É assim que eles fazem o corpo permanecer ainda em estado aparentemente vivo. Isso aqui é do ponto de vista também de legislatura aqui no Brasil. A fila é única, não existe diferenciação nessa fila. Tecnicamente somos todos iguais, independente de sexo, classe social ou qualquer coisa. A fila é uma só, é respeitado o primeiro da fila, sempre de acordo com o quê? Com a compatibilidade e com a necessidade. Se o primeiro da fila precisa de um coração e o que eles têm à disposição é um rim, então vai para o segundo, terceiro e assim sucessivamente, até encontrar aquele que precise de um rim. Aí vai olhar o quê? Compatibilidade, tipo sanguíneo, estatura, tem uma série de avaliações médicas. Aqui é uma estatística, apenas por curiosidade, isso qualquer um pode encontrar dentro do site do Ministério da Saúde. Só para nós termos uma ideia, são quase 69 mil pessoas no Brasil que estão nessa filinha lá que nós desenhamos. Essa filinha, ela é composta de quase 69 mil pessoas. E aqui a distribuição das suas necessidades. Depois, na sequência, é apenas curiosidade, 2007 e 2008, a quantidade de transplantes que ocorreram. Então, se nós fizermos uma continha rápida, nós vamos ver que cerca de 30% das pessoas que estão naquela fila única acabam conseguindo sendo atendidas. E muitas vezes não é porque não existe o doador, é porque não há a tal da compatibilidade. Não é só doador, precisa haver compatibilidade também. Aqui também uma última informação do ponto de vista científico importante para nós. A coluna aqui do meio, ela traz aquelas letras PC. PC é antes da parada cardíaca, é parada cardíaca, né? Então, só curiosidade, o coração, por exemplo, precisa ser retirado do paciente antes da parada cardíaca. E os médicos vão ter aquela famosa corrida que eventualmente a gente acaba vendo na televisão, se não pessoalmente, aquela famosa corrida de 4 a 6 horas para encontrar compatibilidade no outro paciente e efetuar o transplante. Ou seja, o coração precisa estar batendo naturalmente, sem o uso medicamentoso numa outra pessoa nesse espaço curto de tempo. E depois embaixo alguns órgãos que podem ser retirados logo após a parada cardíaca, mas tudo é uma corrida contra o tempo. Essa primeira parte, ponto de vista ciência. Apenas algumas ideias para nós podermos começar as nossas reflexões sobre o ponto de vista doutrina espírita. Essa primeira questão que nós colocamos, ela diz respeito ao seguinte: aonde nós vamos encontrar na codificação espírita alguma coisa falando sobre doação de órgãos, transplantes? Nós não vamos encontrar com essa terminologia. Lembrando que o Livro dos Espíritos, que é
o livro básico nosso da doutrina, veio à luz, ele veio para nós em 1857. E o primeiro transplante que a humanidade teve, a humanidade vem há milênios estudando a questão de transplantes, mas o primeiro transplante com relativo sucesso só foi ocorrer em 1967. Na África do Sul, um transplante de coração, muitos devem lembrar, Dr. Barna, né? Famoso Dr. Barna, 1967. O Livro dos Espíritos saiu em 1857, 110 anos depois iria ocorrer então um primeiro transplante com relativo sucesso. Então nós não vamos encontrar essa terminologia no Livro dos Espíritos, mas nós vamos encontrar inúmeras informações que vão nos permitir uma reflexão. A primeira reflexão do ponto de vista doutrina espírita é nós termos o conhecimento de que somos formados em 3 partes. O homem é trinário, ele tem 3 partes. A primeira dela é o espírito. O que é o espírito? O espírito é a inteligência, é aquele ser inteligência, é a criação da inteligência. É o Criador criando algo com inteligência. Esse é o espírito, apenas a inteligência. Depois nós temos uma outra parte importantíssima para a nossa compreensão, que é o perispírito. O perispírito, o que é ele? O veículo de ligação, é o intermediário, é ele que faz a comunicação entre o espírito e o corpo físico, que está por último. Ele é um ser intermediário, ele é chamado até de semimaterial. Ele não é nem matéria, nem só espiritual, ele é semimaterial, esse outro corpo que nós temos. E por fim, nós temos o corpo físico, que é o que? Matéria, é o ser orgânico, é o ente biológico, esse é o corpo físico. Então nós somos divididos em 3 partes: espírito, perispírito e corpo físico, com uma necessidade muito grande para que haja comunicação do espírito com o corpo, e do corpo para com o espírito eu preciso do intermediário chamado perispírito. Sem esse intermediário, esses 2 elos, eles ficariam quebrados, não haveria a comunicação da parte espiritual com a parte material, orgânica. Aqui algumas sugestões que nós damos para iniciarmos as nossas reflexões a partir desses capítulos do Livro dos Espíritos. Essa primeira parte, ela vai nos mostrar como se dá a união do espírito ou da alma com o corpo físico. Como que se dá esse processo? É importante nós termos esse processo claro na nossa mente para entendermos lá no final como que se dá o tal desencarne ou a morte. Nós vamos ver a diferença de um para o outro. A união, como que ela se dá? Ela se dá de uma maneira muito lenta, muito serena, ela não é abrupta. No Livro dos Espíritos é muito claro, a união começa no ato da concepção. Então, no momento da concepção, começa essa união. Quem é que faz essa união? O perispírito. O perispírito começa a ligar-se fluidicamente naquele corpo físico que começa a ser gerado. Então as partes, elas estão bem separadas nesse momento e de fácil entendimento para nós. No momento da concepção, está lá o corpo físico começando a ser gerado, começa a receber ligações do perispírito, e o espírito vai entrando num estado de adormecimento, o espírito vai ficando num estado de perturbação. Esse estado necessário, porque ele precisa ir gradativamente esquecendo-se das outras encarnações. É momentâneo isso, mas enquanto ele estiver nesse processo, ele precisa ir esquecendo para que possa haver essa ligação. Quando que se dá essa ligação? Quando que ela se completa? No momento do
nascimento. Quando dá-se o nascimento, se completa essa ligação. Então é uma ligação